Estamos recebendo hoje uma visita ilustre, o secretário da Fazenda de Santa Catarina, Antônio Gavazzoni. Como todos sabemos, foi noticiado, Santa Catarina teve uma grande vitória, aliás, todos os estados, mas a partir de uma mobilização solitária inicialmente de Santa Catarina, mas que ganhou corpo, acabou no Supremo Tribunal Federal e sensibilizou o governo a efetivamente negociar com os estados. Porque vale lembrar, lá no governo Dilma Rousseff era só alongamento e agora tivemos um ganho. É isso, secretário? Boa tarde. Boa tarde. Um belíssimo ganho, né? Primeiro foi a troca dos indexadores dessa dívida, reduziu o indexador, saiu de GPDI para IPCA, que é mais barato do que o primeiro. Ou seja, juros menores. E o juro, que era 6%, baixou para 4%. Né? Alongou-se 20 anos, isso dá um efeito direto no fluxo de pagamento da dívida. E tivemos a carência desse ano todo, até dezembro, os estados não pagarão o serviço da dívida. E depois de janeiro do ano que vem até 2018, julho de 2018, portanto, fechando 24 meses, haverá uma escada em que em janeiro lá nós vamos pagar 5,5% do valor da parcela, subindo 5,5% todos os meses até chegar a 100% em 2018. Exato. Agora, até 2028, na proposta anterior, Santa Catarina teria que pagar 22 bilhões. Exatamente. Agora, com a nova proposta, vai pagar apenas 8 bilhões. Exato. Ou seja, houve um ganho importante, né? De agora a 2028, que era o final do contrato, o desembolso de Santa Catarina seria 22 bilhões e 400 milhões de reais. Nesse mesmo período, vamos desembolsar 8 bilhões de reais. Então, são 13 bilhões e 400, mais ou menos, que fica no caixa do governo de Santa Catarina de agora a 2028, ajudando o Estado a se desenvolver, a melhorar, a enfrentar a crise agora nesse curto prazo. E vale registrar também que Santa Catarina mandava por mês para a União em torno de 90 milhões. A partir de julho de 2018, até eu errei ontem aqui, eu insisti 2 vezes com 2017, não é? É junho de 2018, que é a progressão escalonada. Agora, a partir de julho de 2018, Santa Catarina não vai pagar mais 90, vai pagar 50. Né? A parcela de junho de 2018 seria 120 milhões naquele mês. Já seria maior do que essa última de 90. E daí, naquele mês, o Estado vai pagar 50 milhões. Ou seja, menos da metade. Menos da metade, de novo, melhorou o perfil, né? O alongamento, a composição dos novos juros, essa carência toda dá condições para que não só esse governo, mas todos os governos que vierem dali para frente tenham uma condição melhor para enfrentar suas necessidades. Agora, até junho de 2018, Santa Catarina vai economizar 2 bilhões e 100 milhões. Isso quer dizer que está tudo tranquilo, tudo sereno, ou tem dureza pela frente? Claro que tem, né? A crise econômica que afeta o Brasil já está aí há 3 anos, pelo menos, derrubando o PIB e derrubando profundamente as arrecadações dos municípios e do estado de Santa Catarina, de todos os estados. Os outros estados brasileiros já não pagam mais a folha, não pagam mais os aposentados, né, já entraram no colapso todo, isso é notório no Brasil. Aqui em Santa Catarina a gente continua, né, consegue ainda manter essas principais obrigações em dia, mas nós já estamos sendo afetadíssimos pela baixa arrecadação e a pouca distribuição desse dinheiro para áreas fundamentais e cuja demanda cresce o tempo todo. Como a saúde. Exato. A saúde, você tem um problema seríssimo de que o atendimento que os hospitais públicos fazem no SUS, a remuneração, o faturamento do SUS é muito baixo, quase não paga nada. Então, o Estado e os municípios acabam aportando recursos para cobrir essa diferença. E, aliás, agravado pelo fato de que o SUS nos paga um contrato fixo. Mas se um cidadão chegar lá para ser atendido e tiver além do contrato, ele tem que ser atendido. Né? Não podemos negar atendimento se... Agora, o rombo da saúde em Santa Catarina, como em todo o país, em todos os estados, vai comprometer boa parte desses 2 bilhões. Né? Toda a engenharia financeira de Santa Catarina, com a baixa arrecadação, ela serve para manter em dia folha de pagamento, previdência e sustentar a necessidade de recursos para além do mínimo obrigatório em algumas áreas que são prioritárias, como a saúde. Segurança também? Segurança também. Primeira delas, saúde pública, depois segurança pública e terceiro, educação. Agora, e as demais áreas? Essas têm que saber e têm que compreender que o momento de baixa arrecadação é de priorizar saúde e segurança. É priorizar porque essas são 2 áreas que cuidam da vida das pessoas. Se elas não funcionarem bem, né, você pode ter mortes nesse Agora, os 2 bilhões também vão ser utilizados para folha de pessoal, custeio? Para manter a estrutura fiscal do Estado em dia. Folha de pagamento, previdência, sobretudo essas 2 rúbricas, pagamento de 13º, né, pagamento dos demais compromissos do Estado. Ou seja, a situação ela é complicada, já de longa data, e essa iniciativa do nosso Estado, que agora foi vencedora e ajudou o Brasil todo,
ela nos dá a condição de enfrentar um pouco, de forma mais tranquila, esse período da crise. E aqui, por isso que eu me permita levantar a coisa mais importante de todas, sem aumentar os impostos. Certo. Sem aumentar os impostos. Até para não afetar mais ainda a economia. Todos os estados brasileiros, 22 estados, aumentaram os impostos no ano passado. Esse ano, a arrecadação do Rio Grande do Sul já está crescendo 12%, 13%. Mas eles elevaram a carga tributária dele em quase 30% em média. Mas sangrou a economia, mas sangrou as empresas, né? Qual é a nossa receita? Manter o Estado sem a ampliação dos impostos, sem aumento da carga tributária e fazer com que esse ciclo da crise, quando se encerre, o Estado fique muito competitivo e seja o Estado que mais vai crescer no Brasil. Essa é a nossa aposta. Ou seja, investimentos e obras com base no Pacto de Santa Catarina, ou seja, aqueles recursos, quase 10 bilhões, que foram buscados no BNDES e no Banco do Brasil. Exato, Prisco. O governador teve a preocupação lá no início do seu governo de montar o pacto. E eles foram estruturados em cima de superávites de anos anteriores e financiamentos. Esses recursos estão lá carimbadíssimos só para investimentos. É por isso que o Estado toca a obra, mesmo com a arrecadação baixa. E não dá para misturar as contas, não dá para pegar dinheiro de financiamento para pagar a despesa corrente. A despesa corrente tem que ser financiada, paga com dinheiro da arrecadação tributária. Ou seja, não fosse essa equação da dívida, a travessia da segunda metade do governo Raimundo Colombo ficaria bem comprometida, apesar de Santa Catarina ser o estado mais equilibrado financeiramente do país, né? Nós conseguimos, com o nosso jeito de fazer as coisas, de gerenciar o poder público do Estado, nós já deixamos a crise brasileira que afetou a todos, pelo menos 2 anos distante de nós, né? Mas essa crise está perdurando por muito tempo, ela está muito longa. Quem é que apostava numa crise de 3, 4 anos? A gente até imaginava que tivéssemos uma crise de 1 ano e meio, mas ela está muito longa e o futuro não é nada bom. Tudo que se desenha para os próximos meses e para o próximo ano é de um PIB ainda negativo, portanto, arrecadações públicas negativas. Para encerrar, secretário, a última pergunta. Qual é o grande desafio agora, vencida essa etapa da dívida? A gente gosta de desafios. Então, temos a gestão das despesas, a reestruturação de contratos, ou seja, a gente tem que continuar espremendo o custeio para reduzi-lo. Mas tem uma coisa que é fundamental, o governador já antecipou ontem, são as despesas da saúde. Lá tem uma inflação altíssima, maior do que a inflação média, e uma demanda altíssima, e a gente tem que prestar muita atenção nas despesas da saúde. E uma delas é a judicialização dos assuntos da saúde. Decisões judiciais que fogem um pouco da orientação do SUS, das tabelas SUS, né? Ou seja, ali nós vamos prestar muita atenção, vamos colocar toda a nossa energia junto com o secretário da área e com as estruturas de governo para cuidar disso. Eu te cortei, Nilde, tu ias fazer uma pergunta? Eu ia fazer uma pergunta, mas a gente está com o tempo bem restrito, mas era um caso bem específico, que é o Hospital de Biguaçu, na Grande Florianópolis, né, que há menos de 1 ano foi inaugurado, tem 40 leitos fechados, uma ala foi fechada, leitos parados. Seria, a informação que nós temos e demos essa semana, seriam pelo menos 2 meses sem receber do governo cerca de R$800 mil. Então, realmente, é importante esse investimento na saúde. Principalmente aqui para a Grande Florianópolis. O Hospital de Biguaçu está sendo aberto dentro de um cronograma até que chegasse à sua plenitude. É óbvio que as situações mudaram por completo no país e em Santa Catarina, mas essa é uma das prioridades que o governador ontem deixou bem claro. Todos os recursos agora se destinam a cuidar preferencialmente de saúde pública. Não será fácil, porque a arrecadação baixa leva pouco dinheiro para a área e lá a demanda está crescente, está muito alta, a inflação lá é muito alta, agravado também pela judicialização dos assuntos da saúde. Secretário, muito grato pela presença, pela entrevista. Parabéns aí pelo pelo evento e pelo sucesso para Santa Catarina. Obrigada. Prisco, até amanhã.